Seção 2ª. Do estado de sítio. Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Segunda, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Art. 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. Depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Primeiro, o estado de sítio, no caso do artigo 137, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior. No do inciso 2º, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Segundo solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias, a fim de apreciar o ato. Terceiro, o Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Obrigação de permanência em localidade determinada. Segunda, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Terceira, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei. Quarta, suspensão da liberdade de reunião. Busca e apreensão em domicílio. Sexta, intervenção nas empresas de serviços públicos. Sétima, requisição de bens. Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso 3º a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Seção 3ª. Disposições gerais. Art. 140. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Art. 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Capítulo 2º. Das Forças Armadas. Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Primeiro, lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Segundo, não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Terceiro, os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições, incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes,
são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas, incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. Segunda, o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será transferido para a reserva, nos termos da lei, incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. Segunda, o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, alínea C, será transferido para a reserva, nos termos da lei, redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014. Terceira, o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei, incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. Terceira, o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, alínea C, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei, redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014. Quarta, ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. V. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos, incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. Sexta, o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. Sétima, o oficial condenado na Justiça Comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior, incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. Oitava, aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º, incisos 8º, 12, 17, 18, 19 e xxv no artigo 37, incisos x, 13, 14 e 15, incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. Oitava, aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º, incisos 8º, 12, 17, 18, 19 e xxv, e no artigo 37, incisos x, 13, 14 e 15, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no artigo 37, inciso 16, alínea C redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014. Nona, aplica-se aos militares e a seus pensionistas o disposto no artigo 40, 4, 5 e 6º, incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. Nona, aplica-se aos militares e a seus pensionistas o disposto no artigo 40, 7º e 8º, redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. X. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração,
as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Primeiro, às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Regulamento. Segundo, as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Regulamento. Capítulo 3º. Da Segurança Pública. Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. I. Polícia Federal. Segunda, Polícia Rodoviária Federal. Terceira, Polícia Ferroviária Federal. Quarta, Polícias Civis. V. Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Sexta, Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019. Primeiro, a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se a. Primeiro, a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. E. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Segunda, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Terceira, exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras. Terceira, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Quarta, exercer, com exclusividade, as funções de Polícia Judiciária da União. Segundo, a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Segundo, a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Terceiro, a Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Terceiro, a Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Quarto, as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Quinto, as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Quinto a. As polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.
Redação dada pela Emenda Constitucional número 104, de 2019. Sexto, as polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Sexto, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Redação dada pela Emenda Constitucional número 104, de 2019. Sétimo, a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Vide Lei nº 13.675, de 2018, vigência. Oitavo, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Vide Lei nº 13.022, de 2014. Nono, a remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do 4º do artigo 39. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, incluído pela Emenda Constitucional número 82, de 2014. E compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente, e incluído pela Emenda Constitucional número 82, de 2014. Segunda, compete, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional número 82, de 2014. Título 6º. Da Tributação e do Orçamento. Capítulo I. Do Sistema Tributário Nacional. Seção I. Dos Princípios Gerais. Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. E impostos. Segunda, taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Terceira, contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Primeiro, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Segundo, as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Art. 146. Cabe à lei complementar. E dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Segunda, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Terceira, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. B. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. C. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. D. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 155, segunda, das contribuições previstas no artigo 195, e 12 e 13, e da contribuição a que se refere o artigo 239. Incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Parágrafo único.
A lei complementar de que trata o inciso 3º, d, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado que, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, e será opcional para o contribuinte, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Segunda, poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Terceira, o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Quarta, a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuintes, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Artigo 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Art. 147. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais, se o território não for dividido em municípios. Cumulativamente, os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios e, para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Segunda, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, terceira, b. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, terceira, e 150, e terceira, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, sexto, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Primeiros estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social. Parágrafo renumerado pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Primeiros estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o artigo 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19 de dezembro de 2003, vide ad em 3133. Primeiro, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, vigência. Primeiro a. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, vigência. 1b. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no primeiro a para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, vigência. 1c.
A contribuição extraordinária de que trata 1b deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, vigência. Segundo as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. E não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Segunda, poderão incidir sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Segunda, incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços, redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Terceira, poderão ter alíquotas, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. A de valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. B. Específica, tendo por base a unidade de medida adotada, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Terceiro, a pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Quarto, a lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Artigo 149. Aos municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, e terceira. Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica. Incluído pela Emenda Constitucional nº 39,